volta com o nosso Você Bonito, hoje recebendo ele, que é neurocirurgião, Dr. Lucas Vasconcelos. Bem-vindo, doutor. Obrigado. Prazer em recebê-lo para esse tema que é muito importante, porque às vezes a gente fala de formigamento, tô com formigamento e tal, e não imagina, né, que ele pode estar indicando um problema mais grave, inclusive da coluna. É isso mesmo? É isso mesmo. A sensação alterada nos braços tem que ser pensada como uma origem na coluna vertebral, na grande maioria das vezes. E aí, doutora, a gente até colocou as plaquinhas aqui, que a gente vai falar um pouquinho delas. Tem alguma característica desse formigamento? Ele é progressivo? Ele traz dor? Sim. A grande maioria dos formigamentos está associada à dor na região do pescoço. Ah, entendi. Então é aquela cervicalgia, aquela contratura na região cervical do pescoço e associado a um formigamento nos braços persistente. Persistente. E lembrar, Carol, que é uma dor crônica na maioria das vezes. Tá. Por quê? A doença da coluna é uma doença degenerativa crônica. Quanto mais velho a gente vai ficando, mais desgaste, mais doença da coluna vamos ter. E quais seriam os problemas, né, mais comuns que vão dar esse formigamento quando a gente fala dos problemas da coluna? Primeiro lugar, hérnia de disco cervical. É uma epidemia hoje. Tem crescido muito o número de casos no consultório, o número de cirurgias. Olha. E por quê? Vida moderna, celular, assim, iPad, tablet, laptop. A gente fica muito tempo durante o dia com o pescoço fletido, forçando a coluna cervical. Tá. E isso gera mais hérnia, mais compressão dos nervos e formigamento nos braços. Ah, e é isso que vai, então, radiar, assim, né? Essa dor vai expandir para essa região. Exatamente. Aí vamos mostrar aqui, doutor, que você falou da hérnia, para a gente conseguir ver direitinho com essa ilustração que você trouxe. O que acontece, então? Dá uma pinçada ali no nervo? Sim. A gente tem nesse modelo uma coluna vertebral com osso, disco e osso. Tá. Atrás do osso temos a medula e saindo para o lado direito e para o lado esquerdo, os nervos. Quando a gente tem uma pressão muito grande sobre essa coluna, o conteúdo do disco sai para fora e pinça o nervo. Entendi. Se você tem esse nervo pinçado, vai sentir dor, vai sentir formigamento e pode ter, em casos graves, perda de força. Uma dificuldade para abrir uma garrafa, uma dificuldade para usar um talher. Então, são sintomas importantíssimos de alerta e que nos indicam que alguma coisa errada, estranha está acontecendo. Mas a pessoa que tem esse formigamento, então, constante, né? Então, digamos, todos os dias, ela vai sentir esse formigamento. Ele já vem com uma dor na região. Nem sempre. Nem sempre. Os sintomas podem ser independentes. Ah, entendi. Pode ter uma pessoa que tenha apenas dor no pescoço, pode ter uma pessoa que sinta apenas o formigamento, pode ter uma pessoa que tenha só dor e pode ter uma pessoa que tenha fraqueza. Entendi, que são esses daqui que a gente colocou, né? Então, formigamento persistente é essa primeira mãozinha, então pode ser uma primeira demonstração de que algo está acontecendo. A dor na região da cervical, a dor na coluna, perda de força ou de coordenação. Então você fala, mas uma coisa estranha, eu nunca tive isso, eu não estou conseguindo fazer uma coisa simples, né, do dia a dia. E a alteração na sensibilidade. Esse aqui eu achei também muito interessante, porque quando a gente fala também dessa situação de formigamento, de fraqueza, da mão estar ali dormente, a gente tem outros problemas que também acontecem, né? A túnel do carpo, enfim, outras situações. E aí, doutor, como é que então, em casa, né, as pessoas conseguem entender que pode ser mais grave do que algo que ela está imaginando?
Isso é muito importante. Você saber diagnosticar o mínimo, se é algo grave ou se não é algo grave. Para mim, eu diria que seria algo persistente. Tá. É aquele formigamento, diferente de você dormir em cima do braço e acordou e depois de 1 hora, 2 horas normalizou. Tá. É aquele formigamento que está há 1 mês, 2 meses, 3 meses. Deixa eu fazer uma fisioterapia para melhorar e não melhora. Tá. Tem que procurar um médico. E o mais importante de todos é a perda de força. Tá. Quando está associado com perda de força, Corre. procura um especialista em coluna. E doutor, hoje como é que se dá então o diagnóstico, né? Como é que a gente chega ali no diagnóstico que esse formigamento iniciou, enfim, mas que a gente encontrou um problema na coluna? São 2 pontos importantíssimos. Ressonância magnética é o exame mais moderno para dar o diagnóstico. Tá. Mas, em primeiro lugar, a avaliação médica e o exame neurológico. Porque muitas vezes é outra patologia, é um túnel do carpo, como você falou, Carol, e pode ser algum problema do coração, imagina uma Entendi. dor de um infarto, alguma coisa mais grave. Tá. Então, sempre procurar um especialista, ser avaliado, fazer o exame neurológico e, se for o caso, ressonância magnética para dar o diagnóstico. E, Carol, importante, complementar a ressonância com um simples raio-x. Ah, o raio-x também. O raio-x simples, ele não dá o diagnóstico sozinho, Tá. mas ele precisa ser complementado com a ressonância, porque tem pessoas que têm instabilidade da coluna e não hérnia. Entendi. Se a coluna estiver instável, com falta de musculatura, Tá. ela vai também ter formigamento, ciática, braquialgia e compressão dos nervos. E o diagnóstico é dado principalmente pelo raio-x simples E não uma hérnia de disco. de disco, um outro, né, com outro fundo, outro diagnóstico, então precisa aí dos 2 exames. Isso Doutora, eu mesmo. vou dar um tempo para mandarem perguntinhas pra gente no @VocêBonitaTV. Já volto, que tem sempre dica bacana, né, porque a gente vai falar, estamos falando aí da questão, do problema, mas sempre tem, né, recomendações aí quando o assunto é a prevenção. Mas encontrado, então, né, dado o diagnóstico, como é o tratamento nesse caso? O tratamento, ele é feito de forma conservadora em 99% Tá. dos casos. Ou seja, não é cirúrgico. Tá. E ele é feito por uma gama de profissionais de uma forma multiprofissional. Tá. Então a gente precisa tirar a dor, dar o medicamento. Aham. A gente precisa fazer um relaxamento da musculatura fazendo uma fisioterapia. Tá. Precisa, em alguns casos, um auxílio de um acupunturista, uma quiropraxia. Cada caso tem a sua indicação, às vezes de um profissional ou às vezes de vários. E trabalhar sempre o emocional do paciente. Porque aquele paciente que está com dor, que está sofrendo, ele sempre tende a ficar um pouquinho mais triste, ter um quadro de humor pior do que se você está em plena atividade. Agora, e atividade física, doutor? Porque atividade física é sempre uma recomendação. Num caso que a gente descobre, né, algo que está gerando dor, que impede muitas vezes que a gente realize tudo isso. E nesse caso, pode treinar, não pode treinar? Tem que treinar. Todo mundo. Eu estou adorando o seu programa hoje, porque a gente falou no começo sobre atividade física, fortalecimento, hidratação, musculatura. Tá. Todo mundo precisa de musculatura para proteger a coluna. O músculo, ele é a estrutura, ele é aquele cimento da coluna que vai proteger o movimento para não ter tanto impacto. Tá. Hidratação. Você falou antes sobre hidratação. Vocês sabiam que 90% do disco intervertebral é composto de água? Nossa, não tinha a menor E se a ideia. pessoa está desidratada, o disco tende a secar e desgastar um pouquinho mais. Nossa! E Informação em terceiro ponto, eu falo para todo mundo, não pode ser sedentário.
Então, a atividade física ela é fundamental para todo mundo. Se tem dor, se não tem dor, se é jovem, se é idoso, tem que fazer uma atividade física. E para você não ser sedentário, Carol, são 30 minutos de atividade física, pelo menos 3 vezes na semana. Então, isso é o mínimo para todo mundo ter mais qualidade de vida e ficar melhor protegido. E cuidar dessas dores, porque, claro, fortalecendo a musculatura, a dor vai também diminuindo, fazendo o tratamento adequado. Eu vou colocar a perguntinha do público e já já a gente fala da cirurgia, né? Acho que vão chegar perguntinhas. Kelly, obrigada, um beijo. Sinto formigamento constante do lado esquerdo, desde a cabeça, braço, chega até o pé esquerdo. Às vezes sinto agulhadas. Não sei qual especialidade médica buscar mais. Tá aqui. Neurocirurgião. Kelly, você precisa de um especialista em coluna. Ele pode ser neurocirurgião ou ortopedista. O importante é procurar um especialista em coluna. E você tem que procurar rápido, porque se você tem uma sensação tanto nos braços quanto nas pernas, provavelmente você tem mais de uma doença. Talvez uma doença na coluna cervical e talvez uma doença na coluna lombar. Fica ligado, Kelly, e procura um especialista em coluna para dar um diagnóstico. Tá certo, que vai resolver, como a gente viu, né? Que tem tratamento. Tem mais perguntinha, Fu? Tem, olha lá. Flávio, obrigada, um beijo. Esses dias acordei com o dedo indicador paralisado e imediatamente fui buscar orientação. Descobri que era a síndrome do túnel do carpo, provavelmente por causa da minha posição ao dormir. Estava dormindo por cima do braço. Isso pode acontecer mesmo? O ideal é deixar o braço livre? Sim, a síndrome do túnel do carpo, ela é a compressão do nervo mediano na região do punho. E ela é muito associada com aquelas pessoas que dormem encolhidinhas. Nestes casos, às vezes é até importante usar uma munhequeira para manter a palma da mão esticada e não tão fletida. Mas sempre é importante investigar a coluna cervical, porque em alguns casos o diagnóstico é confundido, há uma similaridade dos sintomas. Ah, interessante. Não, e você sabe que essa é uma questão talvez mais comum que dê a síndrome do carpo, né? Mas eu me lembro que eu tive logo depois da gestação, porque tem um fundo também hormonal, não tem, doutor? Sim. De segurar o bebê, dar uma fraqueza quando acorda. Sim. Essa questão na gestação é muito frequente. A questão dos hormônios alterarem, eles geram um pouquinho mais de edema na bainha do nervo mediano e aumenta a sensação de formigamento e de túnel do carpo. Ah, então é por isso, entendi. Então, meninas gravidinhas e quem acabou de ter neném, essa é uma situação que a gente está falando de formigamento que vocês podem se identificar também, né? Tem mais perguntinha, Fu? Na tela. Quanto tempo, Juju? Ah, Maria, elas me olharam assim, olha aqui, ó. Eliane, um beijo, obrigada. Comecei a andar de bike. No início eu sentia muito formigamento nas mãos. Depois de uns meses sumiu. Será que era porque era muito sedentária? Já tem 2 anos que ando de bike e não sinto mais nada. É isso aí. A atividade física previne dor, retira os sintomas e traz qualidade de vida para as pessoas. Então você vai começar de uma forma lenta, devagar, e aos poucos vai melhorando os sintomas e vai tendo mais qualidade de vida. Doutora, a gente deve ter assim 1 minuto e meio, mas eu não posso deixar de perguntar da questão da cirurgia. Hoje é uma cirurgia tranquila? Sim, existe ainda muito medo das pessoas de fazer uma cirurgia, porém a tecnologia evoluiu demais e não é mais necessário a utilização de parafusos e placas como antigamente. Ai, que bom. Hoje, o padrão ouro no tratamento da hérnia de disco cervical são as próteses de disco, que mantêm a mobilidade e o paciente pode voltar à atividade plena sem restrições. Então, se você vai tratar e precisa de uma cirurgia, prótese de disco é a melhor opção hoje em dia. Doutor, muito obrigada. Adorei a simpatia, a aula. E eu vou deixar seu contato. Gente, não deixa o problema avançar, não. @doutor abreviado Lucas Vasconcelos, o Vasconcelos com 2 L's. @doutor Lucas Vasconcelos. lucasvasconcelos.com.br. Obrigada, doutor. Até a próxima. Eu que agradeço. E eu vejo vocês ao vivo amanhã, 1 da tarde. Beijo, beijo, beijo. Até amanhã.